Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base, que estamos no livro segundo, estamos no capítulo 7, que ainda estamos falando aí do retorno da vida corporal. Vamos dar continuidade hoje a partir da 362, onde estamos vendo o item 3, que fala das capacidades morais e intelectuais aqui do espírito. E antes, para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão, gratidão pelo dia de hoje, pelo nosso anjo da guarda que nos acompanha, pelos nossos mentores, pela Nossa Senhora Mãe Santíssima, que nos envolve com seu carinho, com seu manto azul de luz, e a seu Filho, nosso Mestre Jesus. Muita gratidão pelos seus ensinos e pelo seu amor, mestre. E gratidão a Deus por essa linda oportunidade terrena que temos aqui. E com muito respeito, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Suzilei, você vai fazer a 362 para nós, por favor? Sim, 362. Qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam os espíritos brejeiros e levianos? Resposta: são os estuvados, espertos e algumas vezes seres malfazejos. Então, essa questão são aqueles espíritos que sempre querem se dar bem, sempre querem pregar peças nos outros, são levianos, né? E nem sempre eles são maus. São os que vêm tocar flauta na vida, são aqueles que dizem, né? Deixa a vida me levar. Então, tem no rodapé aqui do livro, eu acho que se refere a essa questão 362, não tenho muita certeza. Mas a gente poderia, né, classificá-los também como se fossem duendes, né? Aqueles seres mitológicos, né? Que vêm à Terra fazer brincadeiras, esconder as coisas dos outros, né? Eu entendi assim. Então, nem sempre eles são maus espíritos, não sempre são uns espíritos tão inferiorizados. Eles apenas são alegres, brejeiros, então estão sempre pregando peças dos outros, estão sempre querendo se dar bem, não se preocupam muito com a sua evolução, né? Então acabam sempre deixando a vida levá-los. É o que eu entendi. Quando Kardec, naquela época, ele estava ali, né, fazendo toda essa pesquisa, todo esse estudo, e quando ele coloca qual o caráter dos indivíduos, né, em que se encarnam esses espíritos aí, brincalhões, é, ele quer dizer esses indivíduos que são os espíritos, né? Então, esses espíritos aqui, quando eles reencarnam, eles vão refletir nas atitudes, não exatamente naquela educação social que a gente recebe, mas sim do seu comportamento do ser. A criança, ela já vai até mostrando em determinada fase essas tendências. Então, aqui, porque Kardec ele vai fazendo aqui, né, toda a investigação, porque que uns nascem bons e outros não, né? Então, nessa investigação, nesse estudo,
Então, assim, trazendo aqui para a nossa vida real, por vezes nós vemos assim que tem gente que tem muita educação e age no bem. Tem gente que não tem muita educação, que eu digo intelectual, e também age no bem. Então, assim, a gente vai verificar aquelas tendências. E por vezes vemos também que tem gente que tem muita educação e pouca moralidade. Então, a gente vai vendo essas tendências dos espíritos. Então, por isso que é importante mais uma vez aí falando, quando nos depararmos com essas tendências, e se forem crianças, gente, até os 7 anos aí, olha, dá para fazer aí muita coisa, né? Depositar, ensinar, mostrar, porque cada reencarnação é o quê? Para cada espírito se melhorar. E os adultos que ali são próximos, os pais, então, nesse momento que a criança vai mostrando algumas tendências, é o momento dali inserir a educação moral, a educação intelectual que ela vai adquirindo, porque ela veio para se melhorar, assim como todos nós. Às vezes a gente não vê crianças que a gente fala assim: eita, esse aqui é um espírito velho. Então, são nessas tendências que a gente vai observando. Quer falar, Jéssica? Eu estava aqui pensando, acho que são espíritos também que não entendem, né? Não acreditam que estamos numa jornada. E sim, é uma passagem, então é algo assim que. Deixa eu aproveitar, é chance única, não tem continuidade. Deixa eu bagunçar aqui nessa vida aí que, né, não tem aquela responsabilidade de evoluir moralmente, né? É só viver essa vida e pronto, acabou. Verdade. Acho que tem a ver com esse sentimento de não continuidade, de que a vida é única e é só na tua atual passagem que se vive, né? Acho que tem esse pensamento, deve ter esse pensamento também, né? Esses espíritos. O jovem, né? O jovem geralmente fala: "Ah, eu preciso aproveitar tudo que eu puder, eu tenho que beber, sair, dançar, porque depois eu vou ficar velho, né? Tem que Né? aproveitar a vida, né? O que é aproveitar a vida, né? É bem Cultua, como você falou, cultua o prazer, os prazeres e ignora as moralidades, né? Então, sim. junta tudo isso daí, o resultado é a bagunça. Vou aposentar, vou fazer tudo que eu puder, né, para me divertir, para, né? Uhum, Tem outros os dois extremos. também. Pode seguir, Gê. 363. 363. Pergunta: os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Resposta: não. De outro modo, eles vô-las teriam comunicado. Pergunta direta, resposta mais direta ainda. Mas o que eu vou refletir aqui nessa questão? É que tudo que nós trazemos são frutos de nossas encarnações passadas, né? A gente sabe que viemos de uma sequência de encarnações nos diversos estados, né? Então, acho que tudo é consequência dessas encarnações, das escolhas que fazemos, né? Tudo aqui no nosso planeta. Ou seja, então acho que não faz sentido, né, cultivarmos paixões que não são desse planeta. Se a gente vive aqui, viveu aqui outras encarnações, né, como é que a gente pode ter um cultivo de paixões que não sejam humanas? Não sei se era essa, de fato, a pergunta do Kardec, mas eu entendo que é dentro do contexto que a gente vem vivendo, vem nos evoluindo. Estamos no mundo de provas e expiações.
Então, como cultivar paixões que não sejam humanas? Nós somos humanos, né? Vivemos no planeta de seres humanos, apesar de termos passado por diversos reinos, né? Mas estamos hoje no reino humano, no mundo humano. Então, eu entendi dessa forma. Não tem como cultivar outras paixões. Aqui Kardec, ele está mais uma vez aqui investigando, né? Porque ele quer saber assim, ok, enquanto espírito, estou lá no plano espiritual, aí, enquanto espírito, tem algumas paixões, desejos, que quando vou para a Terra, espírito encarnado, e lá não tem. Então, assim, aí a gente vai percebendo que essas paixões que a humanidade tem, porque todos nós, gente, somos o quê? Luz e sombra. Somos yin e yang. A gente tem aquele lado sombra, aquele lado luz. Todos nós. Então, aqui, Kardec, ele quer saber se existe, né, essa diferença. Ah, tá, chega aqui, a humanidade não tem, mas lá, enquanto espírito, tem. E a resposta aqui é não, como o Gerson falou. A espiritualidade foi bem objetiva. Por quê, gente? Aquele princípio bem básico, né, que a gente sempre vem falando. O espírito, ele retorna ao plano espiritual do jeito que ele é, com as suas paixões. Nós viemos aqui para a Terra, reencarnamos para nos melhorarmos, para nos aprimorarmos, para deixarmos essas paixões, esses vícios, desejos, né? Para a gente ir trabalhando. É essa a oportunidade. Por isso que a gente tem que refletir sempre que a oportunidade que nós temos aqui na Terra é para nós nos melhorarmos. Porque se a gente desencarnar hoje, todo mundo deve fazer essa reflexão. Como será? Do jeitinho que você vai levar tudo que você tem aqui, né? Porque os materiais a gente já viu que não leva nada. Então, se eu não tratei alguns vícios, algumas paixões minhas, é desse jeito que eu vou desencarnar. E esses vícios, essas paixões, não é que tem no plano espiritual a humanidade tem. Não, é daqui mesmo. A gente vai levando, né? Do jeito que nós estamos aqui. Se a gente aprendeu o bom, captamos aí, né? O que temos de aprender de melhoria para nós mesmos, nós vamos levar. E na próxima reencarnação a gente vai dando continuidade, a gente já viu aqui, ó. Então, essa influência do mundo espiritual e do mundo material é sempre constante, não tem essa diferença, não. Não tem essa diferença, porque nós somos o quê? Somos espíritos. Então, aqui não existe, então, no plano espiritual, coisas que não se refletem aqui no nosso plano material, onde estamos encarnados. Então, não tem essa diferença. Então, quando saímos aqui do corpo físico, não muda nada. Vamos do jeitinho que estamos aqui. Isso, e mesmo que ele viesse de uma outra orbe, né? Com outro tipo de paixão, sei lá, que pudesse existir, ele teria que passar, né? Ele desencarnaria e teria que passar pelo processo reencarnatório, onde ele não viria com nenhuma paixão, com nada que não fosse humano, né? Isso seria visto logo no seu processo reencarnatório. Suponhamos que numa outra orbe, né, teria outros tipos de paixões, vai saber, né? Então, isso seria visto, né, no processo reencarnatório dele, e seria apagado ou seria amortecido, né, esse tipo de paixão, né? Sim. Vamos seguir aqui na 364. Uhum. Pergunta: é o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as inteligências? E a inteligência? Resposta:
seguramente é o mesmo. E isso em razão do grau que alcançou. Não tem o homem em si dois espíritos. Então, ou seja, né, não existe um espírito da inteligência, né, da ciência, e um espírito da moralidade. O espírito é um, só temos um espírito, né? Ou seja, as qualidades morais, nossas inteligências, nós desenvolvemos conforme nossas encarnações, como a gente viu discutimos na pergunta anterior. E então, assim, são evoluções que a gente vem trazendo, porém, toda essa questão da moralidade, da inteligência, né, da ciência, vamos assim dizer, são oriundas de um mesmo espírito, né? Eu entendo que o que a gente tem são influências de outros espíritos, né, que, por exemplo, que nos direcionam o caminho. Então, os guias espirituais, né? O anjo da guarda, né? Esses espíritos, eles ajudam a gente a nos conduzirmos, mas eles influenciam no nosso, a tomarmos as nossas próprias decisões, né? Porém, nós só temos um espírito, e esse espírito é único, ele vem em evolução, mas ele é único desde a nossa criação, desde quando Deus criou o nosso espírito, né? Simples e ignorante, como a gente estudou também lá no início. Mas é o mesmo, que pode, que recebe influências de outros guias, né? Espirituais. Isso que eu entendi. É interessante esse seu ponto de vista aí também, Gerson. Kardec aqui, eu entendi, né? Ele quer saber, existe um espírito aí para moral e para o outro imoral? Porque lembrando, nós, seres, a gente é o lado sombra e o lado luz, né? Então, essa pergunta aqui é bem interessante, porque a personalidade do ser é complexa, que por vezes parece que o espírito, está agindo de formas aí diferentes. Então, se dava a ideia de que, tem mais espíritos aí dentro, um é bom e outro é ruim, né? Então, por isso Kardec, ele faz essa pergunta também. E todos nós, a gente, como disse, luz e sombra, então a gente traz as nossas tendências boas e as nossas tendências más também. Senão a gente não estava aqui, a gente já estava ali na esfera crística. E não estamos, vamos chegar. Então, aqui, Kardec, ele mostra, né, ele faz a gente refletir sobre esse lado nosso, a luz e a sombra. E no grau, e nesse grau que nós nos encontramos, por vezes, quantas vezes a gente está equilibrado, está tranquilo, aí de repente acontece uma situação, a gente sai totalmente do equilíbrio, fica desequilibrado, aí vai para uma vibração mais baixa, né? Aí vem um sentimento de, às vezes, revolta, de raiva, quantas vezes? Então, a gente sai daquela tranquilidade, sai da luz, vai para a sombra e assim vai, acontece. Mas aí o que que a gente está aqui, gente? Mais uma vez, para nos melhorarmos. E eu acho que vale muito a pena a gente refletir sobre esse nosso lado, luz e sombra. Nós somos energias. E nós trazemos essas tendências, sim. E quando nos depararmos com essas sombras, não adianta a gente ficar colocando máscara. Aí vou esconder essa raiva, vou esconder essa revolta, vou esconder essa tristeza, vou esconder. Esconde, tenta esconder até de você. Vai colocando véu, 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 véu. E aí o ser, ele também não fica bem. Então, todos nós temos vícios e defeitos. É conversar. Por que que eu saí do equilíbrio?
O que eu preciso fazer para voltar para o equilíbrio? Porque isso me despertou aqui um gatilho de raiva, um gatilho de tristeza, de desespero. É conversar com isso. É a gente não ter vergonha de nós mesmos, daquilo que a gente sente. Então, ok, vem cá, raivinha. Vamos lá, por que você está com raiva, Meire? Então, conforme você vai fazendo esse processo, você vai se trabalhando. E essa melhoria que nós fazemos em nós mesmos é o que vai a gente despertando mais para as virtudes, vai trabalhando esses vícios e esses defeitos, vamos nos educando. Pode falar, Suzele. Não, e além da luz e sombra que temos, que parece que são vários espíritos, né, na visão aqui da questão, temos também as influências, né, que as influências dos obsessores, a influência do nosso anjo de guarda também, e tudo isso junto dá essa impressão de vários espíritos que somos, né, vários espíritos, quando na verdade o espírito é um só, como você colocou, sombra e luz. E as influências também que deixamos, né, que recebemos influências do tipo que falavam, né, o anjinho mau, o anjinho bom, né, como se fosse dois espíritos ali, duas pessoas no mesmo corpo, né? Também tem isso. É isso Essas aí. influências também fazem com que haja essa duplicidade, né? É Do isso bem e do aí. mal. Vamos para 365. É, porque os homens mais inteligentes, que revelam um espírito superior neles encarnados, são, às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? A resposta é que o espírito encarnado não é bastante puro. E o homem cede influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente, insensível. Mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, no outro, em moralidade. Então, aqui, essa pergunta faz a gente refletir bastante, porque quantas vezes nós vemos pessoas inteligentíssimas com uma capacidade assim de conhecimento vasto, mas que se acabam num orgulho tremendo, numa arrogância tremenda. É nisso que a gente pode pensar. Então, às vezes também aquelas pessoas que estão ali numa determinada profissão e que te ensinam ali o bom, mas ele mesmo está cheio dos vícios que são contrários ao que ele ensina. Então, Kardec, ele faz essa pergunta aqui bem interessante. E aqui, a espiritualidade, ela é muito clara. A evolução do ser, ela não é uniforme. Ela não acontece tudo ao mesmo tempo. Ou seja, gente, a natureza não dá saltos. Nós estamos aqui a cada encarnação, vamos desenvolvendo, por vezes, mais a inteligência, né? Por vezes, vamos desenvolvendo mais a nossa sensibilidade, a amorosidade, aprender a respeitar o próximo, aprender a seguir regras no qual convivemos com a sociedade. Então, não dá para fazer tudo de uma vez. E aqui vale também nessa questão a gente pensar, inteligência não é sinônimo de moralidade avançada, não. E nem sinal de elevação espiritual, né? É uma capacidade ali desenvolvida. Mas em outras vidas, esse espírito, em outra existência, esse espírito, ele vai vir para quê?
para desenvolver aquelas outras que ainda não foi capaz. Assim como a gente pode ver na história, nos relatos de exilados de capela. Espíritos tão inteligentes, né? Que foram o quê? Para outro orbe, para outro lugar, né? Para desenvolver o quê? A sensibilidade, a paciência, porque a inteligência eles tinham, né? Demais. Então, a gente, muito interessante essas perguntas, né? Pode falar, Suzele. Então, mais uma vez, o orgulho, né? Então, ele veio com uma missão a ser desenvolvida, né? Ele veio com todo aquele potencial, né, de inteligência a ser desenvolvido. Ele faz coisas maravilhosas, descobertas, medicações, é um excelente cirurgião, mas o orgulho, né, faz com que ele fique parado, né? Não evolua, porque fora da caridade não há salvação, não há evolução. Então, mais uma vez aí a questão do orgulho, da prepotência, de se achar altamente superior, quando na verdade somos todos irmãos e todos iguais, né? Eu vi assim. Só lembro aqui, estava lembrando, acho que foi o Emmanuel que falou, né, das nossas asas, né, a asa da moralidade e a asa da ciência, ou filosofia, né? Não dá para viver desenvolvendo uma só, né? Tem que estar as duas se desenvolvendo ao mesmo tempo. É, verdade. Seguindo aí, 366. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de outros espíritos diversos, nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão especial? Kardec aqui ele volta naquela questão que deve ter mais de um espírito ocupando aí o corpo físico. E a espiritualidade responde: refletindo-se a respeito, reconhecendo-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para poder progredir, necessita de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, amálgama é uma fusão de espíritos, né? Mais espíritos. Essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois na sua morte todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapados da gaiola. O homem se queixa muitas vezes de não compreender algumas coisas, mas é curioso ver-se como ele multiplica as dificuldades. Nossa, olha só. Quando tem em mãos uma explicação muito simples e natural. Isso é ainda tomar o efeito pela causa, fazer com que o homem com, com o homem, não, fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Eles criam em tantos deuses quanto os fenômenos do universo. Mas mesmo entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos mais do que efeitos, tendo por causa um Deus único. Então, aqui, por incrível que pareça, que possa parecer para todos nós, existem pessoas que acreditam que deve ter um corpo físico com diferentes espíritos. E nós estudando a doutrina espírita, o processo da reencarnação, nós já vimos que na reencarnação apenas um espírito se apropria do corpo físico. E a resposta que a espiritualidade nos dá aqui é muito franca, que o ser, ele precisa se desenvolver em todos os aspectos morais, intelectuais, né? E já vimos que também ali para ter um corpo físico mais adequado. Então, não é cabível acreditar que um corpo físico poderia ter vários espíritos, porque esse espírito ele precisa evoluir em todas essas áreas. Não significa na mesma existência, porque nós temos uma vida.
com várias existências. E aqui ele faz uma comparação, faz uma analogia das pessoas, né, pagãs, que eles acreditavam, e os pagãos, eles acreditavam que existia o quê? Vários deuses, né? Deus do sol, Deus da chuva, Deus da lua, Deus da terra, Deus não sei do que, e etc, etc. E quando nós vimos que há somente um Deus, que é a inteligência suprema, criador de todas as coisas. Então, um espírito para um corpo físico. E esse espírito, ele vai desenvolver a sua inteligência, a sua moralidade, né? Em cada existência ele vai se aprimorando. E Kardec aqui ele faz um comentário, gente. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a respeito, numerosos pontos de comparação. Acreditou-se na multiplicidade da matéria, enquanto o exame se detinha na aparência dos fenômenos. Hoje, compreende-se que esses fenômenos tão variados podem não ser mais do que as modificações de uma matéria elementar única, que é aquele que dizer o fluido cósmico universal. Há diversas faculdades, são manifestações de uma mesma causa que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, como os diferentes sons do órgão são produtos de uma mesma espécie de ar, e não a de tantas espécies de ar quantas forem os sons. Desse sistema resultaria que, quando o homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso significa que outros tantos espíritos os possuíram ou deixaram, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Isto, além do mais, é contraditado pelos tão numerosos exemplos de manifestações que os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Esse comentário aqui de Kardec, você vê que ele aqui está falando, né, que acreditar que existe mais espíritos em um corpo físico é tirar a responsabilidade do espírito da sua evolução. E ele aqui comprova, né, que nesses estudos das manifestações que os espíritos tiveram ali, porque sabemos como Kardec adquiriu todo esse estudo, né? Foram através de vários espíritos que foram trazendo as respostas. E aqui esse comentário de Kardec traz para nós aqui a responsabilidade pelos nossos atos. Por mais que sejamos influenciados por espíritos inferiores, por mais que nos atentam, nos assediam, nós somos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Nós temos o livre-arbítrio de nos melhorarmos ou não. Porque aqui não serão espíritos indo e vindo em nosso corpo, porque isso não existe, mas sim espíritos que por vezes se aproximam e às vezes a gente tem certas condutas, mas por quê? Porque a nossa vibração caiu. E aí entra em sintonia com outros espíritos que também estão nessa baixa vibração. E por vezes temos atitudes, mas continua sendo o mesmo corpo e o mesmo espírito aqui dentro, só que sofrendo o quê? Influências. Por quê? Porque se descuidou. Então, aqui, nós somos responsáveis por nós mesmos, pela nossa evolução, pela nossa transformação. Porque nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, por aquilo que falamos, por aquilo que emanamos. Então, gente, conhecimento, autoconhecimento é sempre. Conversar com os nossos pensamentos quando eles não estão bons, naquele esforço constante para nos educarmos. Porque nós estamos numa evolução coletiva. A evolução coletiva ela é muito lenta. Estudando as obras de Chico, Emmanuel,
tem uma que ele cita isso. A evolução coletiva ela é muito lenta. Agora, a evolução do ser, a evolução individual de cada um é uma escolha, gente. Aí vale a reflexão. Eu vou evoluir ou vou ficar parado? Eu vou abafar esses sentimentos, esses meus vícios e tendências, ou vou trabalhar para melhorar? Temos 3 minutinhos, dá tempo de vocês falarem, se quiser. Eu acho que também tem a ver com o processo reencarnatório, mais uma vez, né? Porque o espírito é um só, temos várias aptidões, e dependendo do processo de cada reencarnação, podemos escolher não usar todos, porque seria impossível. Por exemplo, eu tenho aptidão para música, para cantar, ou a pessoa é extremamente inteligente, mas naquela reencarnação específica, eu não vou usar essa aptidão, porque eu tenho que resgatar, eu tenho que passar por provas e expiações que não precisam dessa aptidão. Então, o ser humano tem, durante as suas diversas reencarnações, ele tem várias aptidões, mas nem sempre usa todas, porque seria impossível, dependendo do processo que ele escolher, né, reencarnatório. Se ele foi tão orgulhoso como um cantor, ele pode vir com uma voz péssima, entendeu? Para poder, né, espiar, passar pelaquela prova. Ai, cadê aqui? Perdi. Ai, peraí. Cadê? Não. Tá. A tela baixou aqui. É isso aí, Suzelei. E olha só, vamos agradecer assim ao nosso estudo, todos esses ensinamentos. E hoje, exatamente hoje, 18 de abril, onde aí comemoramos, né, esse livro base, essa obra aqui que Kardec deixou para gente. Então, olha só há quantos anos essa obra está aqui para nos ensinar, né, por que que estamos aqui, o que podemos fazer aqui nessa vida terrena e para onde vamos e como vamos. Então, só temos a exercer a nossa gratidão a todo esse livro, a todo esse estudo que Kardec fez e que a espiritualidade trouxe para nós. Então, gratidão ao livro dos Espíritos e fiquemos com a luz de Jesus em nosso coração e em nosso lar. E até semana que vem, com fé em Deus.